A noite cai sobre as colinas de Israel. Um vento frio sussurra entre as pedras de Ofra, carregando consigo o cheiro do medo. Escondido nas sombras, um homem malha trigo dentro de um lagar, o lugar onde se pisa uvas, não grãos. Ele faz isso para se esconder, para proteger o pouco que resta da ganância dos midianitas. Seu nome é Gideão. Seu povo, a nação de Israel, vive sob o peso da vergonha e da fome. Os campos são queimados, as colheitas roubadas. A esperança é um luxo que eles não podem mais pagar. Israel está de joelhos o Emorá, o mas em desespero. E enquanto a maioria se cala, esperando o fim, Deus observa este homem comum que, apesar de tudo, ainda guarda uma centelha de coragem no peito. De repente, o lagar escuro é preenchido por uma luz suave. Gideão levanta os olhos, assustado. Diante dele, um anjo do Senhor, com um semblante sereno e um olhar que atravessa a alma. A voz do anjo ecoa, firme, mas gentil. O Senhor é contigo, homem valente. Gideão recua. A ironia em suas palavras é quase palpável. Valente, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão os milagres de que nossos pais nos contaram? Ele aponta para a escuridão lá fora, para a miséria de seu povo. A resposta do anjo não é uma explicação, mas uma ordem. Vai nesta tua força. Eu te enviei para libertar Israel das mãos dos midianitas. Gideão olha para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho e trêmulas pelo medo. Mas como? Meu clã é o mais pobre de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Ele se vê como insignificante, uma peça pequena demais para um jogo tão grande. Mas a voz divina ressoa novamente, como um trovão suave que acalma a tempestade em seu coração. Eu estarei contigo. Naquele momento, no meio da fraqueza e do medo, uma semente de fé começa a brotar. Gideão obedece. Naquela mesma noite, ele sobe ao altar pagão de Baal, o destrói, corta o poste idolo que o acompanhava, e no lugar ergue um altar ao Deus verdadeiro, oferecendo um sacrifício. O amanhecer traz a fúria. Quando o povo vê seu ídolo destruído, a revolta se acende. Eles exigem a cabeça de Gideão. Ao mesmo tempo, a notícia se espalha, e os exércitos inimigos, midianitas e amalequitas, marcham para esmagar qualquer sinal de rebelião. Eles se reúnem no vale, dezenas de milhares de soldados, uma nuvem de gafanhotos pronta para devorar a terra. Gideão, agora movido pelo Espírito de Deus, toca a trombeta. O chamado ecoa por Israel, e os homens respondem. 32.000 guerreiros se reúnem ao seu lado. Uma força considerável, uma chance de lutar. Mas então, no silêncio da noite, Deus o chama. Gideão, há gente demais contigo. Gideão não entende. Como podem ser muitos diante de um inimigo incontável? Mas ele obedece. Ele sobe perante o exército e anuncia as palavras de Deus. Quem estiver com medo e tremendo, que volte para casa. O sol mal nasce no dia seguinte, e 22.000 homens se vão. O exército encolhe. Restam apenas 10.000. Gideão olha para seus homens. Um grupo menor, mas talvez mais determinado. Mas Deus fala novamente. Ainda são muitos. A ordem é ainda mais estranha. Levá-os até as águas, e ali eu os provarei para ti. Gideão conduz os 10.000 homens a um ribeiro. Ele observa, confuso, enquanto Deus lhe dá
a instrução final. A maioria dos homens, cansados e com sede, se ajoelha, mergulhando o rosto na água para beber. Mas um pequeno grupo permanece alerta. Eles não se ajoelham. Eles pegam a água com as mãos e a levam à boca, com os olhos sempre atentos ao horizonte, vigilantes. E a voz de Deus declara: com estes 300 homens que lamberam a água como cães, eu te darei a vitória. 300, apenas 300 homens contra um mar de inimigos? A lógica humana grita que é suicídio. Mas a obediência de Gideão o mantém de pé. Naquela noite, o silêncio do deserto é pesado. Do alto da colina, Gideão observa o acampamento inimigo. As fogueiras se espalham pelo vale como estrelas caídas, incontáveis. O peso do impossível esmaga seus ombros. Como 300 homens poderiam enfrentar aquilo? Percebendo sua hesitação, Deus fala uma última vez antes da batalha: desce até o acampamento inimigo e ouvirás algo que fortalecerá a tua fé. Gideão obedece. Com seu servo, ele se esgueira pelas sombras até a beira do acampamento. Ali, escondido, ele ouve 2 soldados midianitas conversando. Um deles conta um sonho. Sonhei que um pão de cevada rolava do monte e atingia nossa tenda com tanta força que a derrubava. O outro, com a voz trêmula, responde: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, o israelita. Deus entregou todo o nosso exército nas mãos dele. Ao ouvir aquilo, o coração de Gideão arde com uma certeza que apaga todo o medo. Ele se ajoelha ali mesmo, na escuridão, e adora a Deus. A dúvida se foi. A fé agora é uma rocha inabalável. Ele volta para seus 300 homens, com os olhos brilhando. Ele os desperta e distribui suas armas. Mas não são espadas, nem lanças, nem escudos. Para cada homem, ele entrega apenas 3 coisas: uma trombeta, um cantaro vazio de barro e dentro do cantaro uma tocha acesa. O plano é completamente insano aos olhos do mundo, mas o impossível é o território onde Deus prefere trabalhar. Divididos em 3 grupos, eles cercam o acampamento inimigo na vigília da meia-noite, quando a escuridão é mais profunda e o sono mais pesado. O vale dorme. Então, ao sinal de Gideão, o silêncio é quebrado. 300 trombetas soam ao mesmo tempo, um estrondo que ecoa como o trovão do fim do mundo. Em seguida, o som de 300 cântaros se quebrando enche o ar. E a escuridão é subitamente rasgada pela luz de 300 tochas. E então, o grito uníssono de 300 homens ecoa pelo vale, pela espada do Senhor e de Gideão. O pânico explode no acampamento inimigo. Despertados violentamente, cercados por sons e luzes de todos os lados, os midianitas entram em caos total. Eles não veem um pequeno grupo de homens, mas um exército gigantesco os atacando por todas as direções. Na confusão e no terror, eles se voltam uns contra os outros, suas espadas encontrando seus próprios companheiros. A batalha se torna uma carnificina auto-infligida. O exército inimigo se desfaz, fugindo em desespero, sem nem mesmo entender o que os atingiu. Do alto da colina, Gideão observa a vitória se desdobrar. A luz das tochas tremula ao vento, testemunhas de um milagre. O impossível se cumpriu. 300 homens, com trombetas e tochas, derrotaram um exército incontável, porque o Senhor lutou por eles. Quando o silêncio finalmente retorna ao vale, Gideão cai de joelhos. Ele não vê
apenas uma vitória militar. Ele vê o propósito de Deus revelado. A fraqueza humana se tornou o palco perfeito para a força divina se manifestar. O vento sopra mais uma vez sobre as colinas de Ofra, mas agora ele não carrega mais o medo. Ele carrega a canção da fé. Assim, o Senhor salvou Israel, para que todos soubessem, para sempre, que a vitória não pertence aos fortes ou aos numerosos. A vitória pertence a Deus. Obrigado por assistir a esta história de coragem e fé. Se você foi tocado pela jornada de Gideão, deixe seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima!